Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. É um assunto difícil de gerir para muitos pais, dar ou não acesso a redes sociais aos filhos pré-adolescentes e adolescentes. Olá, Eduardo. Boa tarde. Rita. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Isto é uma pergunta difícil de responder. Dar acesso ou não a redes sociais? Só estamos os três, ninguém nos ouve. Sim, claro. Não. Ok. Não. Stito, evidentemente que depois nós temos toda a noção de que até os pré-adolescentes são engenhosos o suficiente e vão, seja através dos amigos, seja através da própria escola, como acontece muitas vezes, vão tentar furar essas barreiras. Mas tem que haver aqui alguma regulação, como agora se diz, porque de outra forma, na ânsia de não comprarmos uma boa briga lá em casa, corremos o risco de estar a criar condições que os vão prejudicar e que os vão expor a um conjunto de desafios que são muito, muito precoces. Eu não me canso de chamar a atenção que a Google nos tira as medidas num instantinho, não é? 150 likes e já nos conhece melhor do que alguns dos nossos amigos. Depois, às vezes a brincar disso com 300, conhece melhor do que algumas das pessoas da nossa família. Eu penso que quando chegarmos aos 450 conhecerá melhor do que nos conhecemos a nós próprios. Mas isto para dizer que muitas vezes os pré-adolescentes, quando têm acesso aos primeiros dados, é muito frequente que lhes apareçam conteúdos impróprios, porque obviamente com o tipo de pesquisas que eles vão fazer, não é que eles andem atrás deles, que fique claro, mas obviamente que depois o algoritmo tira-lhes as medidas e percebe qual é a idade deles e depois começam a aparecer conteúdos que num primeiro momento eles nem procuram deliberadamente. Mas não são só esses conteúdos, a mim preocupam-me obviamente as pessoas com quem eles se relacionam. Volto a dizer que em muitas circunstâncias, quando eles saem, nem que seja à tarde, sexta-feira, ou sábado, ou domingo, queremos saber com quem é que vão, para onde é que vão, quem são os pais das pessoas com quem eles vão, etc. E depois não sabemos nada de nada dos amigos de Facebook e de outras pessoas com quem eles se relacionam, por exemplo, nos videojogos. E, portanto, nós temos de criar aqui algum músculo que faz com que eles, de início, achem que têm os piores pais do mundo e que depois, pelo tempo fora, vão percebendo que é razoável aquilo que os pais fizeram. Ninguém quer pais fundamentalistas, não vale a pena os pais que nos escutam estarem a dizer-nos onde é que eles andam. Bom, nós andamos com os pés na terra, com a consciência de que, no fundo, os pais, independentemente das tendências, têm que vincar uma contracorrente, se for o caso, e eu percebo que hoje, em algumas circunstâncias, seja mais difícil, mas é ainda mais indispensável, porque se eles não tiverem este contraponto de quem é tão importante e que gosta tanto deles, vão ter este contraponto por parte de quem? Mas quando à volta todos os amigos têm acesso a estas aplicações, não é mais difícil para os pais gerirem isso e conseguirem explicar os motivos de não permitirem que os filhos tenham acesso também a essas aplicações? Está a ver aquilo que acontece quando nós entramos na McDonald's e tem lá um placar com os funcionários do mês. Portanto, quando nós dizemos isto, passamos a ter como pais o nosso rosto um mês atrás do outro como o pior pai ou a pior mãe do ano inteiro. Sim, evidentemente.
Mas nós estamos a falar de pais sensatos. Eu acho que os pais, a determinada altura, evidentemente que eu tenho a noção de que, por mais que, por exemplo, o WhatsApp recomenda uma determinada idade em relação aos adolescentes, eu tenho a noção que os pais não vão ter força para chegar até aos 16 anos e dizerem agora sim, podes ter acesso. Essa era a idade ideal, Eduardo? Pelo menos é aquela que é recomendável pela própria aplicação. Agora, eu tenho a noção que isto não é assim, porquê? Porque as escolas, vejam este exemplo, que é um exemplozinho, mas é um exemplo significativo. As escolas, todas as escolas, as diversas disciplinas, comunicam com os seus alunos por WhatsApp, tenham eles 11, 12 ou 13. E, portanto, cria-se aqui, a determinada altura, uma espécie de ausência de balizas que nos faz, e aos próprios adolescentes, perguntar assim, bom, mas calma, mas afinal há regras, não há regras, quais são as regras? Porque se há regras, é suposto que de algum modo haja ali um mínimo denominador comum que se cumpra de todas estas regras. E há aqui muitos vazios, portanto, eu tenho a noção que os pais fazem aquilo que os pais já fazem atualmente, não é, Judito? Que é, pronto, vão dizendo que não até não poderem mais, e quando sentem que os seus nãos começam a esbarrar em tantos argumentos em que eles se sentem muito isolados na forma como estão a criar aqui bloqueios, digamos assim, vão cedendo aos bocadinhos. É assim com as redes sociais, como é assim com as saídas à noite, como afinal de contas todos nós sabemos. Nós temos uma mãe que lhe escreve exatamente para lhe perguntar como é que explico à minha filha de 12 anos que a opção dos seus pais, a nossa opção, é a melhor para ela, porque ela não entende. Entende. Entende? Oh meu Deus, Judito França, uma rapariga de 12 anos é um Ferrari com motor absolutamente potente. Não, entende, mas obviamente que admito que não queira entender, porque o argumento de uma filha de 12 anos é mas se todos agora, têm, porque é que eu não claro, posso ter? Porque é que eu hei de ser a feliz discriminada no meio de tudo isto? Por favor, não me excluam de um conjunto de coisas, porque eu tenho a noção que isto pode também ter um impactozinho que vá no sentido da exclusão. Imagino que há um grupo da turma que marca, sei lá, uma ida ao cinema num dia qualquer. E, portanto, admito isso. Agora, eu também acho muito importante, volto a dizer, ninguém espera que os pais sejam fundamentalistas, mas é muito importante que eles ponham músculo nisto, porque, de facto, isto tem que ter algumas regras. E, portanto, eu admito que ninguém espera até aos 16, mas, por favor, não faz sentido que haja miúdos de 8 com WhatsApp e tem que haver aqui este registro. As explicações eu não acho que tenham de ser minuciosas, quase a linha A, B, C, D, não é por aí. As explicações parecem-me óbvias. É minha filha, minha querida, meu amor, enfim, aquilo que depende daquilo que a mãe use para falar com ela. Eu percebo os teus argumentos, mas em consciência, o pai e eu estivemos a conversar e tomando em consideração os ganhos e as perdas, os riscos e de facto aquilo que tu possas usufruir, etc., em consciência entendemos neste momento que ainda é cedo. Devo-lhe dizer, Dito, que há mães e pais que tentam contornar isto da forma possível, que eu tenho a noção que tem um prazo de validade, mas pronto, é a forma que os pais encontram para criar aqui um patamar, que é dizer assim, esquece redes sociais, todavia, se quiseres circular nelas, circulas no telefone da mãe ou no telefone do pai, que é, no fundo, uma maneira, se calhar às vezes um bocadinho ingênua, em algumas circunstâncias, porque há sempre um telefone de um amigo que está ali mais ou menos ao dispor, dos pais irem tendo uma ideia do que se passa. Claro que vão dizendo que não, até um momento em que sintam que mesmo que estejam a antecipar muitos comportamentos que em consciência até entenderiam que deviam ser mais tardios, entendo que aquilo que os pais fazem é
porem-se em questão uma vez, duas, três, muitas, e irem cedendo aos bocadinhos, também muito em função daquilo que entendem que pode ser importante para os filhos e das perdas que eles podem ter com uma decisão como essa. Que há uns dias falámos da autonomia das crianças, que hoje são cada vez menos autónomas, menos independentes. Também falámos da sobreproteção dos pais. A solução aqui não será promover essa responsabilidade através da autonomia, criando também regras e exigindo o cumprimento dessas regras por parte dos filhos? Pode ser, Bruno, pode ser. Eu acho que a sua questão é uma questão quase cirúrgica e eu entendo-a muito bem. Pode ser. Mas agora veja, Bruno, muitas vezes nós não podemos esperar que eles tenham autonomia em relação às redes sociais quando em relação a arrumarem o quarto ou a ajudarem a pôr e a levantar a mesa, a autonomia não é aquela que devia ser. E, portanto, eu acho que o pacote de autonomia tem que ser um pacote que tenha, obviamente, ganhos e responsabilidades. Mas, cuidado, nós estamos a falar de apelos muito, muito grandes. Nós estamos sempre a chamar a atenção da relação dos adolescentes com as redes sociais e com o digital, mas às vezes nós falamos dos adolescentes para não falarmos de nós próprios, que às vezes, quer quando vamos à casa de banho, quer quando vamos aqui ou ali, às vezes quando estamos a almoçar, estamos ali quase mecanicamente, para cima e para baixo, num telemóvel. Se nós formos espremer em termos de ganhos tudo aquilo que de alguma forma obtivemos de bom nesses 15, 20 ou 30 minutos, porque o tempo depois cavalga e passa a correr, se calhar não são grande coisa e, portanto, também não é muito razoável que nós, às vezes, esperemos que os adolescentes tenham a capacidade de se autorregularem que nem a mãe e o pai conseguem ter. Portanto, firmeza. Se faz favor. Mantenham-se firmes. Serena. Está a ver uma firmeza serena? Sim. Acho que é a fórmula correta para isto, sem dúvidas disso. Hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador, e continue a escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço. Um grande abraço para os dois. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.